A ideia não era gravar vídeo essa semana, muito menos colocar este vídeo no ar. Eu já tinha escrito um Mitos e Mitagens sobre o Marcelo Groi, mas eu tava esperando o momento certo para colocar no ar. Infelizmente, o momento certo veio agora, com essa notícia de que a gente não vai mais poder contar com o Marcelo em 2019. Esse cara que foi muito especial na história do Grêmio, tá marcado na história do Grêmio, tá marcado no coração de todos os gremistas, então eu não podia deixar de gravar um vídeo sobre Marcelo Groi. Lendo o roteiro, eu começava dizendo que o Mitos e Mitagens sobre o Marcelo era muito especial pra mim, porque eu particularmente gosto muito desse jogador. Quem me conhece sabe o quanto eu adoro o Marcelo, o quanto eu gosto dele como jogador e como pessoa. Então eu sempre imaginei começar dizendo que esse vídeo era muito especial pra mim, porque eu tava homenageando um cara que eu idolatro muito, assim. Então, vamos lá, né? Mitos e Mitagens de Marcelo Groi. Grande Groi! Fenomenal a defesa de Groi. A gente começa o Mitos e Mitagens sobre o Marcelo Groi falando da maior mitagem pra mim, né? A maior mitagem de todos os tempos e talvez a maior defesa de todos os tempos, na minha opinião, de Marcelo Groi na semifinal da Libertadores de 2017. Aquela defesa milagrosa, aquela defesa que gerou quadro, aquela defesa que chamou a atenção do mundo inteiro e que todo mundo ficou se perguntando: puta que pariu, como é que ele conseguiu fazer aquilo? Foi um troço inacreditável mesmo. Eu custei acreditar como é que ele tinha feito aquilo. Ele esticou o braço na hora certa, no momento certo, e conseguiu defender aquela bola num momento muito importante da partida, né? Nos deu muita tranquilidade não ter tomado nenhum gol naquele jogo. Eu poderia listar aqui uma penca de mitagens de Marcelo Groi, porque o que esse cara já nos salvou, meu Deus do céu. Eu confesso que eu sou meio suspeita pra falar do Groi, porque pra mim o Groi tem quase que a mesma importância do Derlei na minha vida, né? Um cara que veio da base do clube, um cara identificado com o clube, que foi vencedor do clube e muito gremista. Praticamente os mesmos motivos do qual eu amo o Derlei, né? Pela entrega, pela lealdade, pela dedicação, pela raça, pelo profissionalismo e, claro, pela paixão que ele tem pelo Grêmio. E talvez isso seja tão forte porque o Marcelo se criou dentro do Grêmio. Ele veio com 13 anos pro clube, ele morou no Estádio Olímpico Monumental, saudoso Estádio Olímpico Monumental. Então ele criou raízes dentro do clube e isso é sensacional, né? Comeu muito feijão com arroz nas dependências do Olímpico, diga-se de passagem. E eu não sei vocês, mas eu valorizo muito esses caras que vieram da nossa essência, né? Dos caras que vieram da nossa raiz, da nossa base, que viveram a vida dentro do clube. Parece que os caras sentem muito mais as derrotas e vibram muito mais com as vitórias. Parece que tem um gosto mais especial, assim, não sei dizer, mas eu tenho essa impressão de jogadores que foram criados assim desde sempre dentro de um clube. E o Marcelo tem muita história dentro do Grêmio. Ele foi promovido para o elenco principal do Grêmio em 2005, num ano fatídico, né? Um ano complicado. Ele estava lá na reserva do Galato, na Batalha dos Aflitos. Ele viveu de perto uma das piores fases da história do Grêmio, mas também viu de perto aquela façanha no dia 26 de novembro de 2005. Vai bater, lá vai o Ademar, correu, bateu! Galato! Mário Anderson pode levar para a perna direita, passou! Gol! E no início de 2006, o Marcelo precisou segurar um rojão, substituir o Galato na final do Gauchão contra o Internacional. O Galato estava machucado, alguma coisa do tipo, e o Groi teve que ir pro front. Vamos ver qual é que é. E ele mandou bem demais daquele jogo. Pra mim, acho que foi a primeira lembrança, assim, fria na minha memória que eu tenho do Marcelo. Eu tava com muito medo naquele jogo porque, pô, a gente vai jogar uma final de gauchão com o goleiro reserva, né? Contra o Inter, o nosso maior rival e tal.
E o Marcelo segurou bem aquele Rojão, mas muito bem. Os gremistas devem lembrar muito esse Grenal, porque a gente tava numa pindaíba, enquanto o Inter tava prestes a ser campeão da Libertadores. Tinha sido quase campeão brasileiro no ano passado. Então assim, tava a gangorra Grenal, tava assim, ó, um troço absurdo. Eles estavam com muito favoritismo, muito. Só que o empate dava o título pro Grêmio e a gente saiu perdendo por 1-0. Até que a nuca sagrada do Pedro Júnior nos salvou e a gente foi campeão. Ainda em 2006, o Groi virou titular do Grêmio, só que por muito pouco tempo. Ele foi considerado inexperiente naquele momento, e aí o Grêmio foi atrás de um goleiro mais cascudo e trouxe o Sarra pra cá. Que por falar espanhol já caiu nas graças do torcedor gremista, uma coisa de louco, não sei porquê, mas enfim, falou espanhol, virou ídolo. E o Groi ficou na reserva por muito tempo, de 2007 a 2012. Só no final de 2012 é que ele voltou a ser titular. E em 2013 aconteceu uma das coisas mais cruéis que eu já presenciei de uma direção do Grêmio. O clube contratou o Dida para ser titular porque ainda assim não tinha confiança no Marcelo. Só pode, né? Só pode, porque o Marcelo tinha feito um bom 2012, tinha terminado 2012 como titular bem, e o Grêmio foi lá e contratou o Dida para ser titular. Para mim isso foi um dos episódios mais tristes, assim, porque o Marcelo merecia a titularidade naquele momento e o Grêmio acabou contratando um outro jogador. Mesmo depois do Marcelo ter esperado tanto tempo para conseguir finalmente mostrar seu valor. Qualquer profissional ficaria frustrado. Cara, não é possível isso. Eu me dedico, eu me esforço, eu espero a minha oportunidade e quando finalmente ela aparece, contratam outra pessoa para colocar no meu lugar. Eu sinceramente não sei se eu aguentaria, não sei se eu ficaria no clube. Seria muito difícil eu permanecer numa boa, mas o Marcelo mais uma vez segurou a bronca. Ele falou inclusive que esse foi um dos momentos mais difíceis dele na vida dele, na vida profissional dele no Grêmio, e mesmo assim ele seguiu porque tinha mercado. Ele tinha mercado para sair, ele podia sair e podia se dar bem em outro clube brasileiro. Ele ficou, esperou mais um pouco, engoliu a seco e permaneceu no Grêmio. E o Marcelo é tão bom moço, tão bonzinho, que ele ainda tira algo positivo dessa história. Até hoje ele dá entrevista dizendo que ele aprendeu muito com o Dida naquela época. Inclusive, substituiu muito bem o Dida na pré-Libertadores contra a LDU e nos salvou. Depois de ter esperado mais um ano, em 2014, o Groi finalmente virou titular. Fez um campeonato brasileiro do caralho e acabou sendo convocado para a seleção brasileira pela primeira vez. E vocês lembram daquela carinha do Groi lá, depois que defendeu o pênalti contra a LDU? Pois é, ela se repetiu várias e várias vezes ainda. Partiu pra bola, pé esquerdo pro gol, Marcelo Groi! William Schuster autorizado, partiu pra bola, Marcelo Groi! O Grêmio está classificado para as semifinais do Campeonato Gaúcho. Paulo Sérgio respira fundo, é a primeira cobrança de pênalti pro Criciúma, bateu, defendeu Marcelo Groi! Pro Criciúma continuar vivo, Luiz tem de marcar. Parte o goleiro do Criciúma, olhou pro do Grêmio, bateu, o Grêmio está classificado depois da defesa de Marcelo Groi! Lá vem João Pedro. Partiu para a segunda cobrança, Groi pegou! Defendeu Marcelo Groi! Groi já pegou um pênalti, Otávio toma muita distância. Groi se movimenta, Otávio bateu o pênalti, Groi de novo! Marcelo Groi! O Everton contra Groi!
Luiz, o Everton partiu, bateu o pênalti, Groi! Groi! Esse jogo, a gente já falou várias vezes sobre esse jogo aqui no canal. O Grêmio tinha vencido o primeiro jogo lá no Paraná contra o Atlético Paranaense e acabou tomando 1-0 aqui na Arena com uma falha do Groi. Uma falha bizarra do Groi. E cara, o futebol ele é fascinante porque tu pode ir de vilão a herói na mesma partida, em 90 minutos. Tu pode deixar de ser vilão e se tornar um herói. Foi exatamente o que aconteceu com o Marcelo. O Marcelo falhou, a gente foi para os pênaltis e ele, mais uma vez, foi fundamental para nossa classificação. Ele saiu chorando que nem criança do campo. Que nem criança. Ele falou que se fosse eliminado, ele tava com o pé fora do Grêmio. Como eu disse, talvez ia ficar difícil, uma situação até insustentável para mim aqui dentro, né? Talvez seria até um momento de pegar a minha malinha e procurar um outro espaço, né? E como eu falei, esse jogo determinou os nossos últimos 3 anos vitoriosos, né? Em 2016 veio a Copa do Brasil, em 2017 veio a tão sonhada Libertadores, que talvez a gente nunca fosse pensar que a gente iria viver de novo essa conquista. Mentira, a gente ia viver sim, porque a gente é grande demais, né? E aí em 2018, a Recopa e o Gauchão. O Marcelo ainda tem outros títulos, né, gaúcho, no currículo, mas assim, se tem alguém que merecia tudo isso que a gente está vivendo hoje, todas essas conquistas que a gente está vivendo hoje, esse alguém se chama Marcelo Groi. Por tudo que esperou, né, por toda a paciência que teve até alcançar a titularidade, por toda a paciência que teve para aguentar as críticas, que não foram poucas. Teve muita gente criticando o Marcelo, inclusive gente muito poderosa da imprensa, né? O Paulo Santana, por exemplo, pegava muito no pé do Groi, e o Groi ali segurou firme, aguentou, não esperneou em nenhum momento, só baixou a cabeça e trabalhou. Então, por todos esses... por toda a paciência, por todo o amor que ele tem pelo clube, por todos os serviços prestados, que não foram poucos, né? E vai ser muito difícil em 2019 ir pra Arena e não ter ele como o primeiro nome da nossa escalação, né? A gente tá acostumado com isso há tanto tempo, a gente tá acostumado a ver o Marcelo tantos anos dentro do Grêmio, né? Desde os 13 anos dele, desde 2005, que pelo menos eu tenho memória dele, então eu sempre me acostumei a ver o Marcelo dentro do Grêmio, então vai ser muito difícil, especialmente pra mim, assim, porque eu sou muito fã dele, muito fã da pessoa que ele é, já falei isso, e ele merece todas as homenagens por tudo. O nome do Marcelo já tá gravado na nossa história, assim como o do Darley, assim como o do Mazzaropi, assim como o do Lara, foram goleiros históricos, né? É muito difícil tu conseguir ficar tanto tempo dentro de um clube, ser vitorioso, ser respeitado, e o Marcelo sai pela porta da frente. Infelizmente, eu estou gravando esse vídeo hoje porque eu não queria estar gravando, eu não queria que o Marcelo saísse, eu achei que o Marcelo fosse se aposentar no Grêmio e ele merece todas as homenagens possíveis, assim. Eu não vou falar de negociação, eu não vou falar da liberação que a direção fez para ele, eu não vou falar de negócio porque não vem ao caso. Só falo hoje em homenagem ao Marcelo porque ele merece muito. Desejo todo o sucesso da vida. Espero que ele volte pro Grêmio para se aposentar, para fazer aquele jogo que vai encher a arena, assim como o Darley fez quando encheu o Olímpico, o jogo de despedida da carreira dele. Eu espero que ele também faça isso aqui no Grêmio, porque a casa dele é aqui. Ele vai lá agora ganhar dinheiro no mundo árabe, mas a casa dele é aqui no Grêmio, aqui na Arena, aqui no Olímpico, aqui em Porto Alegre. E eu só tenho coisas boas a desejar pra ele. Eu já não tô mais aguentando, meu coração já não aguenta mais. Eu já perdi o Douglas, a gente já perdeu o Arthur no ano passado, a gente perdeu o Ramiro agora e o Marcelo Groi. Segura o Luan, direção. Segura o Luan, segura o Maicon, segura o Everton, porque o Everton daqui a pouco vai acabar indo também. Mas segura o Jeromel, o Kahneman, por favor, não faz mais isso com a gente precisa começar 2019 bem. Não é chorando, perdendo o ídolo, tá? Tá, meu amorzinho? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Um beijo pra vocês, um bom 2019.
tá? Que a gente consiga conquistar mais coisas no ano que vem e que a gente tenha menos vídeos de despedida aqui no canal, tá? Pelo menos o Renato ficou, Jesus amado. Vamos que vamos. Até a próxima. Tchau! Não se esquece de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo e fazer todos esses negócios aí que vocês já estão acostumados. Tchau!